Olá, geralmente me chamam de Kill e eu quero passar o contexto dessa polêmica para vocês entenderem. Muito possivelmente vocês conhecem um criador de conteúdo chamado Break. O que o senhor Break faz nas redes sociais? Muito simples, ele sobe na favela e basicamente, em forma de humor, ele conta curiosidades. Por exemplo, ele fala que se você estiver dirigindo pelo Rio de Janeiro e sem querer se perder pela favela, se os seus vidros estiverem fechados, bem provavelmente você vai virar saudade. Inclusive, esse meio que é um bordão dele. Você vai virar saudade se você fizer tal coisa. E aí essa porcaria que o tornou famoso. Pois é loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. E a outra pessoa envolvida nessa polêmica é o senhor Oliver Tree. E Oliver Tree é um cantor gringo. Um cantor que infelizmente morreu. Durante a sua passagem aqui pelo Brasil, num determinado momento ele estava em um helicóptero e esse helicóptero caiu. E o que essas duas pessoas têm em comum? Bom, eles tiveram um certo nível de proximidade, fizeram alguns vídeos juntos. Enfim, eles se conheceram. E obviamente a morte do Oliver Tree mexeu com o Break. E agora o público está acusando o Break de estar farmando em cima da morte do Oliver Tree. Bom, eu acho que essa minha explicação é o suficiente. Eu não vou dar mais tanto spoiler, porque o nosso amigo Vitruviano vai contar o resto. Inclusive, o canal dele vai estar na descrição. Por favor, se inscrevam lá, porque é um ótimo canal. Vamos dar play e entender melhor essa situação. Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Provavelmente aqui é uma coletânea das postagens do Break. E escreveram, bro, nem o Oliver Tree aguenta mais. Enquanto outros aí estão surfando em cima dessa tragédia e estão dando entrevista em todos os lugares, estão fingindo intimidade, está fazendo música e fazem... Tipo assim, eu não quis passar por esse ridículo. Eu sei exatamente o que você pensou quando viu isso, eu pensei a mesma coisa. Tá, esse aí é o Break. Como que o Break imaginou isso, fez, gravou e postou mais diversas vezes achando que era uma boa ideia, mesmo todo mundo falando o contrário. Ah, e se você não tem ideia do que eu tô falando, vamos em parte. O Break tá basicamente sendo cancelado na internet, com basicamente todo o público do Oliver Tree, acusando ele de farmar em cima da morte do artista. Deixa eu só ler aqui, influencer. E aí Break vira alvo de críticas após promover música sobre Oliver Tree repetidamente nas redes e virar meme. Caralho. Ele fez uma música assim? pro Oliver e tá divulgando ela de um jeito até que bizarro demais. Já teve gente que aqui na internet já perdeu a carreira inteira por causa disso. Olhar pra morte de uma pessoa e pensar, eu vou farmar em cima disso, é completamente... Mas como assim ele postou várias vezes? Ele postou no YouTube, excluiu, postou de novo, é isso? Ou ele postou no YouTube, postou no Instagram, repostou? Como é que funciona isso? bizarro. Mas será que é isso mesmo que o Break tá fazendo? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, então já vamos pro vídeo. Eu acho que todo mundo sabe como essa história começa, porque no dia 14 de junho, 2 helicópteros se colidiram lá no Recreio dos Bandeirantes, 6 pessoas faleceram, entre elas o Oliver Tree. Você provavelmente já ouviu várias músicas dele, mesmo Eu não sabia que tinha colidido. se não for fã, já que muitas viralizaram muito. O cara era simplesmente genial e tava fazendo uma turnê por vários países. Ele tinha feito um show em São Paulo dia 6 de junho, tinha conhecido várias pessoas. Ele gravou com Orochinho, gravou com Break, Caralho. passou 1 ou 2 dias com ele, conheceu as favelas do Rio de Janeiro. Enfim, deu pra ele aproveitar muito Eu vi essa thumb do Orochi, mas eu achei que era IA. Caralho, então realmente ele foi aqui no lá. Brasil do jeito que ele realmente queria, porque ele sempre foi esse cara carismático e que não tinha toda essa aura de artista misterioso que não fala com ninguém. Não, o Oliver Tree veio aqui no Brasil, gravou com um monte de gente e eu acho que é por isso que a morte dele marcou tanto o nosso Legal. povo aqui, já que fazia muito tempo que eu não vi uma comoção tão gigante assim com um artista no nosso país. E é aí que o Break entra. Se você não conhece o Break, ele é um criador de conteúdo, mais especificamente do TikTok, que faz aquele tipo de conteúdo de o que fazer ou não fazer na favela do Rio de Janeiro. Tem vários e vários criadores que fazem exatamente esse tipo de conteúdo e ele é mais um. E ele e o Oliver Tree filmaram muitos conteúdos juntos no Rio de Janeiro e quando o Oliver Tree falece, o Break vem na internet e diz que era pra ele também estar dentro do helicóptero. O Oliver Tree, ao que tudo indica, convidou ele pra aquele passeio e ele não foi. Ele só não embarcou porque tinha um compromisso profissional marcado naquele dia. Antes mesmo desse pronunciamento, ele postou um stories Caralho. dizendo que ainda bem que ele não foi e agradecendo a Deus pelo
pelo livramento dele. Isso já pegou mal demais, a internet já caiu em cima dele e ele logo apagou os stories porque o argumento das pessoas era que foi um livramento de Deus, unicamente pro Drake. E Caralho, mano, muito sem noção. Muito sem noção. as outras pessoas que estavam no helicóptero. Então isso pegou muito mal pra ele já por aí. E ele pegou e apagou os stories. Alguns dias depois, ele apareceu divulgando uma nova música dele, que eu acho que foi a primeira que ele fez, se eu não tiver enganado, e era uma homenagem pro Oliver Tree. E aí todo mundo pensou, pô, o cara tá vivendo o momento de luto dele, cada um vive seu luto de uma certa forma, então super normal. E a música era simplesmente essa. Dói no coração lembrar daqueles que se foi. Tá do lado de Michael Jackson e Charlie Brown. Eu acho que apesar de não ser uma música boa de verdade, o problema não é a música, é a forma incessante no qual o Drake começou a divulgar. Pô, escuta minha música aí, Charlie Brown? divulga lá, escuta no Spotify. Ele deixou entender pro público que, na verdade, ele não fez como uma homenagem pro Oliver Tree em si, mas sim para as pessoas ouvirem, ter stream e, assim, tentar farmar de um jeito em cima da morte do Oliver. Que papo reto, eu tenho certeza que nem foi isso que ele pensou na hora. Pelo menos é algo que eu, de verdade, espero muito. Não acho que o Drake seria o tipo de pessoa que, conscientemente, tentaria farmar na morte de alguém, sendo que tem várias pessoas que já se deram mal, inclusive no mundo do trap com isso. Quem não lembra do famoso Marco dos Anjos, ele foi cancelado lá por 2020, 2021, por várias coisas, mas a Foi preso depois. gota d'água Bizarro. foi simplesmente ele tentar farmar em cima da morte do MC Kevin, fazendo um clickbait absurdo do MC Kevin caindo de um prédio, sendo que nem era ele na foto. Ele também já foi muito famoso por farmar em cima da morte do X, todo mundo lembra disso. Ah, essa foi a pedrinha que ele vendeu, então ele pegou aqui do chão, uma pedra qualquer pra leiloar. Eu achei que ele tinha arrancado um pedaço de algum lugar. O mano simplesmente sorteou uma pedra do túmulo do X. Então, eu acho que esse tipo de coisa pega muito no público. E principalmente porque é uma coisa muito triste de se fazer. Pô, beleza, tu dá uma notícia, o XXXTentacion morreu, sei lá. Cara, eu acho que quando envolve morte, noticiar, tudo bem. E como eu falei no vídeo passado, não vejo problema em monetizar. Mas algumas pessoas tranquilamente passam do ponto, cara. O certo seria a pessoa frear e não acelerar, como foi o caso. Tanto do Marco dos Anjos como do Drake. Não, e é claro, ele pode ter uma visão completamente diferente. Algumas pessoas... Praticamente todas as pessoas estão acusando ele de farmar, de se aproveitar dessa situação triste, mas pode ser que ele esteja encarando como uma homenagem, uma forma de honrar a morte do cara, sei lá. Bom, eu não tenho a menor ideia do que se passa na cabeça do cara. O MC Kevin morreu. Pô, tu pode dar uma notícia, falar o que aconteceu, eu mesmo faço isso aqui. Mas, pô, dá pra fazer isso com respeito, sem fazer trocentos vídeos e simplesmente sem mentir sobre. A pessoa já faleceu, tu não precisa mentir sobre isso. E o caso do Marco dos Anjos foi exatamente isso. Mas, voltando aqui pro Drake, pegou muito mal também porque tiveram vários outros criadores de conteúdo que tiveram literalmente a mesma vivência que o Drake teve e não fizeram nenhum tipo de farm em cima disso. Teve inclusive um artista aqui do Nordeste chamado Dupê. Ele fez uma música com Oliver Tree, literalmente. Eles gravaram juntos um remix da própria música do Oliver e sério? ele ficou completamente devastado com a morte dele. E disse que não ia tentar farmar de nenhum jeito em cima da morte do Oliver Tree, assim como tinha outros criadores Não, cara, eu acho que postar a música, tudo bem, não tem problema. Inclusive, eu acho que é até legal. fazendo. Eu acho que vocês já entenderam de quem ele estava falando aqui, né? Eu decidi não falar, prestei minha homenagem e tudo que eu pude, mas eu decidi não falar e tentar esquecer isso, para principalmente não ser interpretado como se eu estivesse tentando tirar proveito da situação e tirar proveito da tragédia e desse Ah, não. Não, nada a ver, mano. sofrimento ao meu favor e querendo hypar, ganhar fama em cima disso. É a última coisa que eu queria. Então, eu prestei minha homenagem, eu falei sobre, só que a partir do momento que eu percebi que isso poderia ser desvirtuado, eu decidi não falar. Eu recusei entrevista no Domingo Espetacular, eu recusei entrevista em inúmeras rádios. A gente recusou também proposta de ir no Fantástico, enquanto outros aí estão surfando em cima dessa tragédia. E estão dando entrevista em todos os lugares, estão fingindo intimidade, está fazendo música e fazem... Tipo assim, eu não quis passar por esse ridículo, eu não quis marcar minha vida e nem minha carreira, sendo interpretado como uma pessoa aproveitadora e ridícula. E papo reto mesmo, isso ficou tão absurdo que já virou
Bom, o que eu penso sobre isso? Como eu falei, eu acho que tem um limite. Eu não vejo problema da pessoa dar entrevista ou lançar uma música que foi gravada. Não acho que isso é se aproveitar da situação. Tudo vai depender de como a pessoa vai se comportar. Eu não consigo entender quando que a internet chegou nisso. Muitos chegaram na conclusão que todo tipo de postagem é um desrespeito. Só que não, dependendo de como o criador de conteúdo se comportar, pode ser positivo. Eu, particularmente, não vejo problema algum dele postar a música, ele dar algumas entrevistas, não tem problema. É claro, se ele não tem o que falar, não tem por que aceitar. Mas dependendo de como foi essa interação entre os dois, poderia existir uma possibilidade dessa entrevista ser positiva pra caralho. Bom, o que eu tô querendo dizer é que nem sempre vai ser negativo. E agora falando do Break, eu acho que no caso dele foi. Se ele tivesse só postado a música e, sei lá, postado um texto junto, também não veria problema. Mas pelo que tá sendo dito, ele tá postando e repostando e falando disso o tempo todo. Mais ou menos o que tá acontecendo com a Bianquinha e Xandão aqui nesse canal. Talvez seja isso. Vamos continuar aqui. Praticamente um meme. Eu acho que as pessoas esqueceram que elas estavam cancelando o Não, e outra, cara, uma coisa que não entra na minha cabeça. Se o cara tá tão mal pela morte do outro, como que ele consegue gravar uma música? Como que ele consegue performar no clipe? Se alguém muito importante pra mim morre, mano, eu ia encostar durante um tempo. Ia dar uma sumida, sei lá. A minha criatividade ia estar completamente comprometida, cara. Em pouco tempo, ele conseguiu fazer um clipe, fazer uma música, arranjar ânimo pra performar. Claro, como eu falei no início, cada um é cada um. Às vezes ele transformou toda essa dor em criatividade, vai saber. Mas eu não conseguiria. Parabéns pra ele se foi isso. Mas é estranho, pelo menos pra mim. Break e decidiu só zoarem com a cara dele. E virou praticamente um meme inteiro. Se você taca Break e Oliver Tree no TikTok, é esse tipo de coisa aqui que aparece. E aí eu vou ser muito honesto aqui também. Esse tipo de coisa não é preto no branco, e eu não tô dentro da cabeça do Break e ninguém tá. É perfeitamente Exato. possível que a cada post que ele fazia fosse genuíno, ele tentando homenagear o cara que ele conheceu por 1 ou 2 dias, não deixar o assunto morrer e viver o luto dele. Mas juntando isso, aqueles stories que ele postou, a quantidade de vídeos que ele postou, não tinha como o público entender isso. O público só entendeu que ele era um criador de conteúdo tentando farmar em cima da morte do Oliver. E essa é a ironia desse caso. E de verdade mesmo, tem muita gente atacando o Break com unhas e dentes. Eu não fiz esse vídeo aqui pra atacar ele, Olha isso, cara. Performando na de maneira nenhuma, Porra, não essa. quero dar um veredito aqui absurdo dizer que sim, ele tá farmando em cima da morte do Oliver Tree e olha como eu tô certo. É mais um, mano, dá uma segurada, eu acho que não tem necessidade disso e agora é tentar focar em outra coisa. Teve muita gente que já acabou com a carreira por causa desse tipo de coisa, então é melhor não forçar nesse tipo de coisa. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Lembrando, sem ataque aqui nos comentários, deixe seu comentário respeitoso aí, pode argumentar, mas sem ataque a ninguém, fechou? É isso, até o próximo Fechou. vídeo. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se É isso aí, pessoal. Bom, como foi dito o tempo todo, cada um lida com o luto de uma forma diferente, talvez. Mas, pelo menos na minha opinião, estrategicamente, por mais que a pessoa consiga transformar esse luto em criatividade, em energia para produzir conteúdo atrás de conteúdo, levando em consideração como a internet lida com esse tipo de situação, repetindo, estrategicamente eu acho que o melhor é pisar no freio. Esse é o meu ponto de vista. Se inscreva no canal pra gente se ver no próximo vídeo.